Olá a todos, hoje venho falar-vos sobre tarefas domésticas no casal, nomeadamente sobre a distribuição das tarefas domésticas entre homens e mulheres. Este vídeo surge na sequência de uma entrevista que dei à revista Visão. A verdade é que a revista Visão fez um estudo com casais portugueses que veio confirmar aquilo que outros estudos têm demonstrado, isto é, que continua a haver uma assimetria entre homens e mulheres no que diga respeito aqui à distribuição das tarefas domésticas. Uma das coisas que este estudo veio mostrar foi que, quando entrevistamos homens e mulheres, uns e outros assumem, por exemplo, que as mulheres são maioritariamente responsáveis por tarefas como passar a ferro, lavar e estender a roupa, cozinhar. Também são elas que maioritariamente faltam ao trabalho para ficar com os filhos. Homens e mulheres também assumem que maioritariamente são as mulheres que são mais prejudicadas na carreira devido à distribuição das tarefas domésticas. Um dado curioso que este estudo mostra é que, na maioria das vezes, a razão pela qual estas diferenças existem, na perspectiva dos homens, está relacionado com a competência e com a disponibilidade. Isto é, aos olhos dos companheiros, aos olhos dos maridos, são efetivamente as mulheres que mais frequentemente desempenham estas tarefas, ora por gostarem mais, ora por estarem mais disponíveis para o fazer. E talvez seja interessante aqui desconstruirmos um bocadinho esta ideia. Então, que diferenças de género é que existem? Começando pela questão que levantava há pouco, a verdade é que quando nós falamos, por exemplo, em gosto e em disponibilidade, esta percepção pode estar aqui, de facto, enviesada. Em primeiro lugar, quando falamos, por exemplo, de as mulheres gostarem mais de cozinhar do que os homens, na prática isto pode não ser literalmente assim. Aquilo que eu constato, por exemplo, aqui muitas vezes no consultório, seja a propósito desta tarefa doméstica ou de qualquer outra, é que nenhum dos dois membros do casal tem particular gosto pela tarefa, mas como ela tem de ser feita, acaba por ser concretizada pela pessoa que gosta um bocadinho mais ou que desgosta um bocadinho menos. Ou seja, portanto, quando nós falamos efetivamente aqui em competência, em disponibilidade, aquilo que acontece é que há um dos membros do casal, e maioritariamente a mulher, que efetivamente aprendeu a concretizar aquela tarefa e, portanto, tem efetivamente aqui maior competência, mas isso não significa de modo algum que tenha gosto, que tenha satisfação em concretizá-la. Mesma coisa em relação à disponibilidade, isto é, muitos homens apontam efetivamente como motivo para que as mulheres sejam mais frequentemente, ou para que a sua mulher, no caso, seja responsável por determinadas tarefas, o facto de ela estar mais disponível do que ele. Ora, a verdade é que este pode ser aqui um círculo vicioso, isto é, porque se na prática for, e na esmagadora maioria das vezes é a mulher que mais frequentemente, por exemplo, tem de abdicar da progressão na carreira, chegando, por exemplo, mais cedo a casa para haver tempo de ir buscar as crianças, dizia eu que se é a mulher que tem de chegar mais cedo a casa para ir buscar os filhos, naturalmente aquilo que acontece é que também é a mulher que tem, entre aspas, maior disponibilidade para preparar o jantar ou mesmo para tratar da roupa. Isto não significa, como é evidente, que as mulheres tenham maior disponibilidade à partida do que os homens. Aquilo que acontece é que, na sequência de um diálogo franco entre os membros do casal ou não, acaba efetivamente por ser a mulher aqui a chegar-se à frente, a fazer algumas cedências e, a partir daí, a estar tecnicamente mais disponível para estas tarefas. Mas há aqui outros estudos que vêm chamar a atenção para as diferenças entre homens e mulheres na distribuição das tarefas domésticas. Há, nomeadamente, outros estudos também feitos em Portugal que mostram, por exemplo, que para além destas tarefas específicas, há uma diferença significativa, continua a haver uma assimetria em relação ao tempo que homens e mulheres dedicam às tarefas domésticas. As mulheres acabam por ter muito mais tempo roubado à sua individualidade, roubado às coisas de que gostam de fazer, roubado à progressão na carreira. As mulheres passam efetivamente mais tempo com estas tarefas do que os homens.
Poder-se-ia pensar que as mulheres gastam mais tempo do que os homens a concretizar tarefas específicas, mas não é de todo o caso. Aquilo que se verifica quando se estuda os casais, aquilo que se verifica também aqui em consultório, é que as mulheres estão maioritariamente, de facto, sobrecarregadas, isto é, têm efetivamente mais tarefas e tarefas mais trabalhosas a seu cargo. Há ainda outros estudos que mostram uma diferença curiosa em termos de género. Aquilo que para o qual alguns estudos apontam é para o facto de muitos homens, na prática a maioria dos homens, ter uma percepção enviesada da sua própria participação nas tarefas domésticas. Isto é, embora a maioria dos homens tenda a considerar que participa de forma equilibrada nas tarefas domésticas, aquilo que nós verificamos quando observamos a prática é que isso não acontece. Ou seja, aquilo que estes estudos mostram é que a maior parte dos homens acham que fazem mais do que efetivamente fazem. Isto não tem a ver com quaisquer mentiras, não tem a ver com uma tentativa de adulterar a realidade. Aquilo que acontece é que, até por desconhecimento, e desconhecimento muitas vezes a propósito daquilo que está a cargo das mulheres, os homens acreditam de facto que estão a ter uma participação justa e equilibrada e na prática isso pode não estar a acontecer e na prática muitas vezes não está. Uma das questões que me foi colocada nesta entrevista é se a culpa é das mulheres, no fundo se a culpa, a propósito da continuação desta assimetria, se é das mulheres. Eu tenho sempre muita dificuldade em falar na palavra culpa, mas mesmo que utilizemos a expressão responsabilidade, para mim é importante ter aqui algum cuidado. Eu prefiro falar efetivamente no poder que as mulheres têm. A verdade é que é fundamental que nós reconheçamos aqui a questão da educação, isto é, para a maioria dos adultos que vivem hoje em dia numa relação de compromisso, houve diferenças significativas na forma como foram educados. A maior parte dos homens com mais de 40 anos não cresceram habituados a fazer a própria cama, a arrumar o próprio quarto e muito menos a participar nas tarefas domésticas que dissessem respeito ao resto da família. Por oposição, a maior parte das mulheres foram amplamente incentivadas a saberem fazer de tudo um pouco no que diga respeito aos cuidados a uma casa. Ora, é óbvio que estas diferenças vão sempre fazer-se sentir quando um casal passa a viver junto e, na prática, na azáfama dos dias, pura e simplesmente não é fácil implementar uma distribuição equilibrada. Na prática, é muito mais fácil que a pessoa que está mais rotinada, que está mais familiarizada, acabe efetivamente e instintivamente por assumir essas tarefas, mesmo que a prazo essa distribuição se revele naturalmente injusta para o casal. Há bocadinho eu falava no poder das mulheres e a verdade é que eu verifico isso também aqui no consultório. As mulheres têm, por exemplo, não só o poder no fundo, de dar luta, no sentido de chamarem a atenção dos seus companheiros para aquilo que sentem, para aquilo de que precisam, mas têm aqui um outro poder que, felizmente, está a ser utilizado e que diz respeito à educação dos próprios filhos. Eu dizia há pouco que a maior parte dos homens com mais de 40 anos não foram educados no sentido de participar nas tarefas domésticas. Aquilo que eu observo aqui no consultório é que a maioria dos casais hoje em dia incentivam efetivamente os seus filhos, meninos e meninas, a participar nestas tarefas. Isto é, há cada vez menos diferenças de género na forma como educamos os nossos rapazes e as nossas raparigas em relação às tarefas domésticas. E isso é um sinal positivo. Outra questão que me foi colocada diz respeito às queixas. Quão frequente é receber aqui no consultório queixas das mulheres a propósito das tarefas domésticas? E aquilo que eu tive a oportunidade de dizer, e que volto a dizer aqui, é que a esmagadora maioria das queixas que eu recebo aqui no consultório relacionadas com este assunto têm sobretudo a ver com a falta de reconhecimento, isto é, para a maioria dos casais que eu aqui acompanho e sobretudo para a maioria das mulheres, a queixa, a reivindicação não tem tanto a ver com uma distribuição simétrica, milimétrica das tarefas domésticas, tem sim a ver com a reivindicação, no fundo aqui do reconhecimento do seu esforço, da sua carga física e mental associada a estas tarefas. Eu não me canso de dizer isto, em qualquer relação
afetiva e nomeadamente numa relação de casal, a coisa de que nós mais precisamos é da sensação de sermos vistos, da sensação de sermos reconhecidos, da sensação de que a pessoa que está ao nosso lado se importa mesmo connosco, se importa mesmo com aquilo que nós sentimos. Ora, quando há efetivamente aqui uma distribuição assimétrica das tarefas, aquilo que a maioria das mulheres precisa é que, de facto, os maridos as vejam, sejam capazes de reconhecer o seu esforço, sejam capazes de reconhecer a carga física e mental que está associada a estas tarefas. É evidente que as queixas não dizem respeito apenas a essa falta de reconhecimento. É evidente que há muitos casos em que a queixa se refere também à assimetria. E eu costumo dizer isto: se eu carregar sacos de 100 kg e o meu marido for ao meu lado de mãos a abanar, é evidente que eu não vou precisar apenas de que ele reconheça o meu esforço. Eu vou precisar que ele partilhe comigo esta carga, no caso física. Ora, quando há efetivamente aqui uma grande assimetria no que diga respeito à distribuição das tarefas domésticas, as mulheres não reivindicam apenas o reconhecimento, reivindicam evidentemente aqui uma distribuição mais equilibrada. A verdade é que algumas destas queixas surgem, por exemplo, a propósito do nascimento de um primeiro filho ou a propósito do nascimento do segundo filho. Aquilo que acontece é que em qualquer casal vai ter de haver adaptação à mudança, às diferentes mudanças ao longo de um ciclo de vida. E se é verdade que, por exemplo, no início de uma relação as coisas até podem funcionar com a mulher a assumir a maioria das tarefas domésticas, na prática, à medida que essas tarefas se avolumam e com o nascimento de um filho ou do segundo filho, essas tarefas multiplicam-se e, portanto, como o tempo não estica, dizia eu que com essas mudanças ao longo do ciclo de vida de uma família, os dois membros do casal têm efetivamente de estar disponíveis para se adaptarem, para mudarem. Aquilo que acontece, aquilo que eu verifico também aqui no consultório, é que os casais nem sempre têm o tempo e a disponibilidade para se adaptarem a estas mudanças e muito menos para se queixarem da forma certa, isto é, para terem conversas significativas de forma serena. Aquilo que acontece na prática, na maioria das vezes, e aquilo que é mais fácil de acontecer é que, efetivamente, aqui a raiva, a revolta tome conta da pessoa que se sinta mais sobrecarregada e que, na azáfama dos dias, essas queixas saiam sob a forma de ataques. Ora, quando nós nos queixamos com hipercrítica, com ataque pessoal em relação à outra pessoa, dizendo frases como não é normal, como é que é possível, tu és isto, tu és aquilo, dizia eu que aquilo que acontece quando nós atacamos é que, invariavelmente e de forma involuntária, nós vamos alimentar aqui círculos viciosos em que a outra pessoa, sentindo-se atacada, não vai conseguir responder com atenção e afeto aos nossos sentimentos e às nossas legítimas necessidades. Portanto, na medida em que para qualquer mulher não haja, em primeiro lugar, aqui o reconhecimento de que a pessoa que eu tenho ao meu lado tem uma bagagem diferente da minha, não tem os mesmos hábitos que eu e, sobretudo, não está sequer aqui a aceder àquilo que eu sinto e àquilo de que eu preciso de forma serena, de forma calma. Se, pelo contrário, aquilo que eu faço é olhar para a pessoa que está ao meu lado como se tivesse crescido como eu cresci e como se estivesse efetivamente aqui a fazer uma escolha com a intenção de me prejudicar, aquilo que vai acontecer é que eu vou atacar, a outra pessoa vai sentir-se atacada, vai assumir uma postura defensiva, uma postura de contra-ataque e, involuntariamente, eu vou criar condições para me sentir ainda mais injustiçada, ainda mais prejudicada. Se a tudo isto juntarmos o facto de, na maioria das vezes, haver aqui uma outra diferença de género que diz respeito ao altruísmo, e homens e mulheres são ou podem ser evidentemente altruístas, mas aquilo que nós verificamos na prática é que há aqui efetivamente uma diferença e as mulheres são genericamente mais altruístas e é isso também que as leva a mais facilmente, por exemplo, abdicarem das suas carreiras ou a mais facilmente faltarem ao trabalho, por exemplo, quando os filhos ficam doentes. Se juntarmos esta diferença de género à dificuldade que existe no dia-a-dia de pararmos, sentarmos para
conversar efetivamente aqui de forma serena e clara sobre aquilo que sentimos e sobre aquilo de que precisamos, dizia eu que é mesmo muito fácil entrarmos aqui em círculos viciosos e é muito fácil que os dois membros do casal se sintam muito cansados destas discussões, que se sintam injustiçados e que sintam que a comunicação não flui. Algumas vezes aquilo que acontece é que é precisamente em consulta de terapia de casal que aquelas duas pessoas acabam por encontrar um espaço seguro para conseguirem falar sobre aquilo que sentem, sobre aquilo de que precisam, para conseguirem escutar-se mutuamente, para conseguirem prestar atenção e responder com afeto às necessidades de cada um. Dizia-me a jornalista com quem conversei que no dia-a-dia não é fácil atingir-se esse patamar, atingir-se esse nível. A última coisa de que eu gostaria é de passar aqui a mensagem de que nós precisamos de ser aqui extraordinariamente evoluídos, de atingirmos um patamar qualquer que ele seja para conseguirmos ter bem-estar, felicidade nas nossas relações e, em concreto, na nossa relação conjugal de todo. Às vezes aquilo de que nós precisamos é de não dizermos as coisas quando elas estão aqui entaladas na garganta, isto é, quando estamos debaixo da ativação fisiológica. É importante que nós reconheçamos, e isto em relação às tarefas domésticas ou em relação a qualquer outro assunto, que quando nós somos capazes de nos auto-acalmarmos e de escolhermos o momento certo para nos queixarmos, é muito mais provável que a comunicação flua e que a pessoa que está ao nosso lado consiga prestar atenção e valorizar os nossos apelos.